Boa tarde, gente! Estamos juntos para mais um vídeo. Dessa vez o nosso vídeo de hoje é sobre geografia. Então corre lá e pega o teu livro de geografia. Pegou? Abra ele na página de número 26. Livro de geografia, página de número 26. Vamos lá? O assunto da nossa aula de geografia de hoje é sobre a hidrosfera, certo? A hidrosfera. O que vem a ser a hidrosfera? A hidrosfera é a camada formada por água nos estados sólido, líquido e gasoso que recobre 3/4 da superfície da Terra. Ou seja, a hidrografia vai ser a camada de água, certo? Que vai cobrir a Terra. Quando a gente fala que a água cobre a Terra é porque ela está acima da Terra, ou seja, porque tem terra embaixo da água, certo? Então a hidrografia vai ser a camada de água, tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso, que recobre 3/4 da superfície da Terra. Quando a gente fala de 3/4, é porque o nosso planeta, o planeta Terra, ele é formado principalmente por água. Então nós vamos ter mais água no planeta Terra do que qualquer outro elemento, certo? A água que vai cobrir o planeta Terra, ela tem 3/4, certo? Quando a gente fala em 3/4, é como se a gente pegasse a Terra, dividisse em 4 partes iguais, 3 delas seria água e uma seria terra. Esses 3/4 de água vão estar divididos em 2 grandes grupos, em água salgada e água doce. E onde é que a gente encontra cada um deles? Bem, a água salgada nós encontramos nos mares e oceanos. As águas doces nos rios, lagos, lagoas, nas geleiras, nas nuvens, em todos esses locais nós temos água doce. Porém, presta atenção aqui. Estão vendo esse círculo azul? Ele está a maior parte um azul mais escuro e uma pequena parte aqui, que é uma linhazinha com azul mais claro. O que ele significa? Essa daqui é a porcentagem de água da Terra, tá? Essa parte azul escura é água salgada, que está nos rios e mares, a maior parte da Terra. Essa água salgada equivale a 97,3%. Então, 97,3% da água do planeta Terra é salgada. Como ela é salgada, ela não pode ser usada nas nossas casas para fazer as nossas atividades, tá? E apenas essa pequena porcentagem aqui é de água doce. Quando a gente fala de água doce é porque não é porque ela tem açúcar ou mel, tá? Ela é doce porque ela não tem gosto, ela é insípida, tá? A água que é doce equivale a 2,7%. Porém, desses 2,7%, 2,07% estão nas geleiras congeladas. E o restante da água que sobra, que é 0,63%, é a água potável que está nos rios, nas nuvens, nos riachos, lagos, lagoas, cachoeiras, em todos esses locais, tá? Então ela é chamada de água potável, que é a água que a gente usa na nossa casa. Então perceba que, embora temos muita água no planeta, pouquíssima é o que a gente pode utilizar dentro da nossa casa para as nossas atividades diárias. Ô tio, e a gente precisa tanto de água? Vamos pensar. Nós precisamos tanto de água no nosso dia a dia? Sim ou não? Sim ou não? Será que eu preciso de água? Para que eu preciso de água? Vamos lá. Vamos identificar para que a gente usa água dentro da nossa casa. Primeiro, tomar banho, certo? Depois, escovar os dentes, lavar roupa, lavar prato, limpar a casa, né? Que passar um paninho, lavar, para dar banho nos cachorros, enfim, para aguar as plantas, lavar os carros, as motos ou as bicicletas, certo? E será que a água não tem tanta utilidade? Tem, lógico. Porém, por ser muito pouca, se não tivermos cuidado, essa água vai acabar. A água vai acabar, mas o planeta não tem muita água? Tem, mas como eu acabei de dizer, 97,3% dessa água é salgada, e a água salgada não dá para a gente usar. Se a gente lavar uma roupa com a água salgada, a roupa vai ficar dura. Se a gente for beber água salgada, a gente vai botar para fora, certo? Então, temos pouca água potável e temos que ter alguns cuidados para não desperdiçar essa água. Quais cuidados, tio? Vamos pensar, ó. Desligar a torneira para se saboar e para escovar os dentes.
também quando estiver ensaboando os pratos e também estiver esfregando as roupas. Isso, exatamente. A gente também tem que aproveitar ao máximo a água da chuva. Eu posso juntar a água da chuva para regar as plantas da minha casa, certo? Sendo assim, eu não vou precisar tirar água de outro local para poder aguar as plantas se eu já tenho água da chuva. Então temos que ter esse cuidado de cuidar da nossa água, porque temos pouca água potável. Essa água que nós temos, certo? 0,63%, que não chega a ser nenhum, ela está dividida em 3 estados físicos. Quais são os estados físicos da água? Na unidade anterior, a gente viu em ciências sobre a matéria e vimos que a matéria está dividida em estados físicos. A água também tem os estados físicos e são os mesmos. Quais são os 3 estados físicos da água? A água no estado líquido, sólido e gasoso. A água no estado líquido a gente tem aí nos mares, nos rios, oceanos, lagos, lagoas, certo? Cachoeiras, mares. A água no estado sólido, nós vamos encontrar ela como gelo, certo? E no estado gasoso, lá nas nuvens. Essa água que nós encontramos no nosso planeta e que é tanta, também está presente em nosso corpo. Nós temos água quando salivamos, a nossa saliva, o nosso suor, a nossa urina, o nosso sangue, tudo isso é líquido e precisa de água para poder se manter. Se nós tirássemos todas as partes do corpo e torcêssemos, nós iríamos ver que o corpo humano ele é composto de 74% de água. Ou seja, é como se daqui para baixo de tio Alberto fosse só água, e se eu tirar toda a carne e juntar, fica só daqui para cima. Certo? Então, o corpo humano ele é composto por 74% de água. Ok? Lembre-se disso. A água, por sua vez, também tem características. Quais são as características da água? Ela é insípida, incolor e inodora. O que é insípida? Insípida é porque ela não tem sabor. Certo? Insípida não tem sabor. Incolor, ela não tem cor. E inodora porque ela não tem cheiro. A água não pode ter nem cheiro, nem cor, nem tampouco sabor, tá? A água é simplesmente a água, não tem cheiro, não tem cor, nem tem sabor, certo? Essa água, se você prestar atenção, tem hora que está muito quente e daqui a pouco vem a chuva. E como é que a água faz para chegar lá em cima, no céu? Já pensaram nisso? Como é que se forma a chuva? Por que chove? Como é que a água sobe? Porque a gente não vê a água subindo. Vamos lá. A água do nosso planeta, ela fica, como nós já vimos, nos mares, oceanos, rios, lagos, lagoas, etc. Certo? Essa água, ela é aquecida pelo sol, ou seja, o sol aquece a água, certo? O sol vai estar lá e vai aquecer a água. Aqui está o sol aquece a água. Quando o sol aquece a água evapora, ela vira vapor, certo? Ela vira um vapor e a gente não consegue vê-la. Porque como ela está muito aquecida em vapor, ela começa a subir e vai para o céu. Quando chega lá em cima, ela começa a se aglomerar, a se juntar. Aquele vapor vai se juntando. E quanto mais alto a gente sobe, mais frio vai ficando. Como tudo que lá em cima é mais frio, vai ter menos calor do sol, aquela água ela vai começar a condensar e vai se tornar em gotas. Aí a nuvem vai começar a crescer, se juntando cada vez mais gotículas de água, a nuvem vai crescendo, vai começar a ficar escura e vai ter a chuva. Quando a chuva começa a cair na terra, a água da chuva que cai, ela vai correr até os rios. E como é que a água da chuva que cai em Tabatinga vai chegar lá no rio? Bem simples. A água, ela consegue penetrar no solo. Ao penetrar, ela vai andando lá para baixo do solo, até chegar no que nós chamamos de lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos? É uma camada de água que fica por debaixo do solo. Você já pensou como é que é a cacimba da água? Para chegar numa cacimba, o pessoal cava até atingir o lençol freático. Esse lençol freático tem água constante, porque constantemente está chovendo em algum lugar, certo? Então os lençóis freáticos dificilmente eles se secam. Esse lençol freático vai pegar a água da chuva que caiu e levar ela até as nascentes dos rios, tá?
Então lembre-se, qual é o ciclo da água? Bem simples, chamado de ciclo da água. O ciclo é porque ela vai fazendo um ciclozinho repetitivo. Qual é o ciclo? O Sol aquece a água vira nuvem, a nuvem chove para a terra e a água vai descer novamente para o rio. No rio ela vai ser aquecida de novo, sobe virando nuvem, desce em forma de chuva, corre para o rio de novo. Quando chega no rio, é aquecida e sobe como vapor, virou nuvem. A nuvem fica cheia, chove em forma de gotículas e a chuva vai voltar de novo para o rio. E isso vai formar um ciclo chamado de ciclo da água. Quando o sol aquece a água, ela vira nuvem, depois chove, ela volta para o rio, aquelas gotas, é aquecida de novo, vira nuvem, chove, volta para o rio, é aquecida, chove, vira nuvem e vai direto, certo? Fazendo sempre um ciclo. Esse ciclo da água vai dar origem a diversos rios, porque a água vai cair em lugares diferentes, tá? Esses rios vão ter uma formação. Vamos para cá. Os rios vão ter uma formação, tá bom? Primeira coisa, o rio, além de ter uma formação, ele é composto por partes. Quais são essas partes do rio? Primeiro, eu vou ter a primeira parte do rio chamada de nascente. Primeira parte do rio é a nascente. E o que é a nascente? Nascente vai ser o lugar onde o rio nasce. Vai ser aquele local onde o rio está nascendo. E quando é que nós consideramos a nascente do rio? O lugar mais longe que esse rio chega, tá? Então a nascente de um rio vai ser o local mais longe que ele seja, tá? Depois da nascente, nós vamos ter o leito. O que é o leito? É o caminho que o rio faz até chegar no seu destino, que é o mar, tá? Então nós vamos ter o leito. Segunda parte do rio é leito. O que é o leito? É o caminho, o percurso que o rio faz. Nesse caminho, o rio acaba se encontrando com outros rios menores. Esses rios menores são chamados de afluentes. Afluentes são rios menores que despejam suas águas no rio maior, certo? Vai ter um rio pequenininho que vai vir e vai jogar sua água no rio grande. Esse rio pequenininho que está jogando a água no rio maior é chamado de afluente, tá bom? Então eu tenho a nascente, que é onde ele nasce, o leito, que é o percurso que ele faz, e os afluentes, que são aqueles rios menores que vão jogar suas águas no rio maior. Nesse caminho, muitas vezes, o rio encontra quedas. Como assim? Ele está num lugar alto e tem que ir para um lugar baixo. Quando ele está num lugar alto que ele vai para baixo, ele acaba se tornando uma cachoeira, que é uma torrente de águas, ou seja, são águas sendo dispersadas, tá? Sendo jogadas de cima para baixo para dar continuidade ao rio. Quando o rio ainda tem fim, chega no seu destino, esse destino é chamado de foz. Foz, F-O-Z, foz é o local onde o rio despeja as suas águas, tá? Todo rio corre para o mar, todos. Só que um rio menor vai encontrar com outro maior, e esse maior encontra com outro maior, para depois chegar no mar, certo? Então eu vou ter nascente, que é o local onde o rio nasce, leito, que é o caminho que o rio faz, a foz, que é onde o rio despeja as suas águas, os afluentes, que são rios pequenos que desagam rios maiores, às vezes nós temos as cachoeiras, e por último temos as margens. O que são as margens? São aqueles pedaços de terra que ficam nas laterais dos rios, tá bom? Então, margens são os pedaços de terra que ficam ao lado dos rios. Todo rio tem duas margens, a margem direita e a esquerda, tá? Esses rios, muitas vezes, eles estão em lugares que são bem calminhos. E muitas vezes a gente vê rios que são mais agitados. Isso ocorre porque eu tenho dois tipos de rio. Eu tenho os rios chamados de planície, rios de planície, e tenho os rios de planalto. O que são os rios de planície? O rio de planície são rios calmos, tranquilos, bons para navegação, porque eles são retinhos, ó, bem calmo. Ali dá para pescar, dá para tomar banho, tranquilamente, porque o de planície é um lugar bem plano.
Então o rio só está andando, passeando no seu curso. Já os rios de planalto são aqueles rios que vão estar em lugares altos. Por estar em lugares altos, eles vão ser rios mais agitados, mais bravos. A gente não vai encontrar muito peixe e nem dá para navegar nem tomar banho. Por quê? Esse rio, como está num lugar alto, ele vai descer para até chegar nos rios de planície. Para que esse rio chegue no lugar baixo, ele vai ter que descer. Então, os rios de planalto são caracterizados por muitas cachoeiras e correnteiras. Tá? Eles podem ter a cachoeira, que vai sair de cima para baixo despencando, ou podem ter as correnteiras, que vai descer bem ligeiro, num pedaço totalmente horrível, cheio de pedras, buracos. Então, os rios de planalto não dá para navegação, certo? São rios bonitos para a gente tirar foto numa cachoeira, tomar um banhozinho, assim, em algumas, né? Já os rios de planície são rios mais calmos, tranquilos, certo? Que dá para a gente navegar, pescar, tomar banho tranquilamente, tá? Existe um terceiro tipo de rio que é chamado de rios temporários. O que é um rio temporário? Rio temporário é aquele que só vai existir uma parte do ano, geralmente no inverno. O rio temporário recebe esse nome de temporário porque ele só existe por um tempo curto. Ou seja, vai ter uma parte lá do ano que eu vou ter esse rio lá funcionando e vai ter outra parte do ano que ele vai secar. Ou seja, quando há um volume muito grande de águas da chuva, as águas vão caindo em alguns lugares e vão escoando até formar um rio, chamado de rio temporário ou rios perenes, tá bom? Depois que a período de chuva passa, esse rio seca. Quando ele seca, não existe mais rio ali. Porém, no próximo ano, quando começarem as chuvas de novo, aquele rio vai encher novamente. Então, esses são chamados de rios temporários, tá ok? Que eles vão enchendo por um período de tempo, tá ok? Aí vejam, o nosso país, aqui no Brasil, nós temos muitos rios. Muitos mesmo. A quantidade de rios aqui no Brasil é muito grande. Nosso sistema hídrico é um sistema enorme, certo? Os nossos rios, eles vão dar origem a uma coisa que nós chamamos de bacias hidrográficas. Vamos ver? Aqui no livro de vocês, na página número 28, vai estar tratando sobre isso. Eu peguei o livro para que você veja, porque aí tem um mapa, certo? E esse mapa tem as regiões hídricas do Brasil. Vamos ler. Aí diz o seguinte, 28. O território brasileiro é banhado por um grande número de rios. Esse fato pode ser atribuído, entre outras coisas, ao predomínio do clima com períodos chuvosos intensos, que favorecem a formação de corpos fluviais, que são os rios, tá? Assim, no Brasil, encontramos cerca de 16% de toda a água doce do planeta, concentrada nas bacias hidrográficas, que são aquelas áreas de drenagem de água para um curso de água, em geral, um rio principal e seus afluentes. O Brasil é um país com grande potencial hídrico, pois, além de apresentar rios com grandes extensões, largura e profundidade, possui uma ampla rede hidrográfica, certo? Então vejam, o que são as bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são áreas de drenagem de águas para um curso de água, ou seja, o rio e seus afluentes. Eu colei aqui uma foto de uma folha de couve. Essa folha de couve vai ilustrar perfeitamente uma bacia hidrográfica, tá? O que é uma bacia hidrográfica? Vai ser uma região, uma área, hidricamente falando, certo? De drenagem de água. Quando a gente fala de drenagem de água, é que vai juntar todas as águas para um lugar só. Então, bacia hidrográfica é uma área de drenagem de água. Área de drenagem de água. Isso é bacia hidrográfica, tá? Nesse sentido, nós vamos ter um rio maior, olha aqui, que é essa parte do meio aqui, Esse seria um rio maior e todos os outros rios menores que vêm descendo, olha aqui, Tá vendo aqui, vários riozinhos pequenos que vão fazer o percurso até chegar no rio maior. Esse grupo de rios pequenos chegando em um único grande vai formar uma área de drenagem, onde todos vão correr para um rio só. E isso vai dar origem às bacias hidrográficas. Aqui no livro tem um mapa, tá? Nós temos aí uma área verde, que é a amazônica, a bacia amazônica. Temos Tocantins,
e Araguaia, que é a segunda área de drenagem, tá? A segunda bacia. Temos uma terceira bacia aí no Atlântico Norte Ocidental, que é esse amarelo. Aí temos a bacia Nordeste Oriental, bacia de São Francisco e outras bacias, todas escritas aí no mapa, tá bom? Então, baseado nessas informações e nessa explicação, vocês vão responder no livro de ciências, no livro de geografia, perdão, as páginas 31 até a 34. Vamos lá? Primeiro quesito. Desenhe uma imagem que represente a hidrosfera. Em seguida, assinale a alternativa correspondente ao percentual do total de água existente na Terra. Você vai fazer o quê? Você vai desenhar uma imagem para indicar a hidrosfera. O que é a hidrosfera? Você vai fazer um desenho para representar. E depois vai marcar quantos por cento de água nós temos no planeta Terra, tá ok? Se é 50, 80, 20, 25 ou 75, tá ok? Segundo quesito, sobre a hidrosfera, marque com X as alternativas verdadeiras. Você lê e marca o que tiver certo. Terceiro, circule abaixo o nome do único planeta do Sistema Solar no qual podemos encontrar água no estado líquido. Aí você vai ver qual é o planeta que a gente mora e que é o único que tem água no estado líquido. Você circula aí o nome dele. Página 32, quarto quesito. Encontre no caça-palavra os 6 ambientes nos quais podemos encontrar água. Aí você vai encontrar aí 6 ambientes que nós podemos encontrar água. Quinto, desembaralhe as letras e descubra o nome das principais partes que formam um rio. Essas letras estão embaralhadas, mas elas mostram as partes do rio. Então você vai desembaralhar e mostrar elas, tá? Sexto, na sua opinião, qual é a importância da água? Aí você vai falar na sua opinião. Sétimo, a que podemos atribuir o grande número de rios presentes no território brasileiro? A gente leu isso na página 28, tá? Oitavo quesito, vai marcar V para as alternativas verdadeiras, e V para a verdadeira e F para as falsas. Nono, complete as descrições das partes do rio com a denominação correta. Local que o rio nasce é chamado de... Aí você vai completar com o nome das partes do rio. Aí tem as definições e você vai completar com o nome das partes. Décimo, marque com X a figura que representa aproximadamente o percentual de água presente no corpo humano. Marcar com X o que indica quanto de água tem no nosso corpo. 11º, o que são bacias hidrográficas? 12º, relacione corretamente os tipos de rio às suas descrições. Aí você vai fazer a associação, marcando, certo, cada tipo de rio a sua descrição. 13º, circule a figura que representa corretamente o ciclo da água. Você vê e circula. E 14º, escolha e cite 3 maneiras de economizar água e diga se alguma delas é praticada em sua escola e sua casa, certo? Escolha 3 formas de economizar água e diga se essas formas são praticadas na sua casa e na sua escola, ok? Com isso a gente termina no livro de geografia, mas temos ainda o livro de reforço. No livro de reforço você vai responder as páginas 81 e 82, ok? Responda 81 e 82 do livro de reforço. Lembrem-se da nossa chamada de hoje, manda o áudio lá no grupo, tá ok? Tirem fotos de vocês fazendo as atividades que o Alberto também precisa ver, tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula.